Olá, tudo bem com você? Hoje eu escolhi uma resenha muito interessante de um filme que eu fui assistir achando que era meio bobeira, não que não seja, mas que tem um conteúdo muito relevante para aqueles que têm olhos para ver. Então vamos ver sobre Free Guy, vamos ver Assumindo o Controle e aquilo que o filme revela. Free Guy Assumindo o Controle é uma comédia de ação e ficção científica americana de 2021, dirigida por Shawn Levy e a partir do roteiro de Matt Lieberman e Zach Penn, e uma história mais baseada naquilo que Lieberman determinou. O filme é estrelado pelo fantástico, não há nada que dizer dele a não ser elogios, cômico, grande ator, carismático e lindo, Ryan Reynolds, como um caixa de banco chamado Guy, que descobre que ele é, na verdade, um personagem não jogador em um videogame de mundo aberto e se torna o herói da história, tentando salvar seus amigos da exclusão pelo criador do jogo. Então, os atores principais que mais vale a pena falar é Jodie Comer, que é uma inglesa que eu gosto muito, porque eu assisti uma série dela na Star Play sobre os Tudor, a origem dos Tudors, que chama, no caso que ela aparecia, era The White Princess, e eu gostei muito da força da personagem, da atriz, e então nessa história aqui, ela tem muito a ver com aquela força, aquele carisma da princesa branca, da história da Henrique VII e a criação do reino dos Tudor. Interessante que eu me perguntava por que de repente ela explodiu, né, porque ela estava desde 2017 aparecendo em filmes e séries de menor importância, e de repente ela tá em todas, né, que não tenha valor, tem muito, mas aí eu olho a data de nascimento dela, eu vejo 11 de março de 1993. Então 11, pois é, ela pode ter sido escolhida por vários motivos. Uma das formas de escolher é por data de nascimento, e eles colocam nos filmes Criação dos Tudor, o rei dos Tudor da Inglaterra, que me acompanha no curso A Verdadeira História da Humanidade, sabe muito bem porque eu estou mencionando isso e a importância que tem para os tempos atuais. Pois é, e esse assunto que está nesse filme tem muita importância para os tempos atuais e ela foi colocada novamente. Então você tem grandes atores aí aparecendo também, e todos eles foram muito bem escolhidos. O filme estreou na sessão Piazza Grande do 74º Locarno Film Festival na Suíça, em 10 de agosto de 2021, após um atraso de um ano por causa da pandemia, né? Então Free Guy foi lançado no cinema dos Estados Unidos em 13 de agosto de 2021, nos vários formatos que a gente pode assistir. Então, o filme arrecadou, para a época onde as pessoas estão indo menos ao cinema, interessantemente, 327 milhões em todo o mundo, se tornando o 8º filme de maior bilheteria de 2021 e recebeu críticas geralmente positivas dos críticos, que elogiaram o conceito inteligente e compararam favoravelmente a uma combinação de videogames de ação e filmes de ficção científica, como Prepare o Jogador, que é o Prepare o Jogador número 1, que é o Jogador número 1, de Steven Spielberg, cuja resenha eu já fiz, está nesse canal. The Truman Show, né, que é excelente, tem muitas pegadas do Truman Show. Matrix, tem umas cenas de Matrix, tem até cenas de filmes do Tom Cruise com a Cameron Diaz, que também estava em Matrix, então mais ou menos parecido. Eu tenho que usar os numerozinhos para chamar atenção, então assim, o filme no final foi lançado em 13 de agosto de 2021, sendo que a tentativa foi que ele fosse lançado em 3 de julho de 2020, então não deu, aí depois passaram para 11 de dezembro de 2020, outro numerozinho da turma, e não deu, e aí ficou para 13 de agosto. Bom, esses números não são coincidência, né, eles vão sempre fazendo os cálculos em cima das numerologias que tem a ver, porque este filme tem muita informação que tem a ver. Então, cuidado, se você não assistiu o filme, eu vou arrebentar aqui com um monte de spoiler, né? Então, você assiste primeiro, para depois não ficar bravo comigo, mas eu tô avisando que tá cheio de spoiler. Vou pegar o mais importante, análise dos diálogos, da onde eu vou tirar muita informação.
ok? Fiquei assistindo o filme copiando os diálogos para que eu pudesse trabalhar em cima deles. Então você vai assistir primeiro. Se você já assistiu, você vai querer assistir de novo depois da minha análise, porque ninguém analisa desse jeito. Então, vamos lá. A história corre ao redor de um jogo de videogame, pessoas jogando um jogo de videogame, mas inicia de um jeito que você não entende direito, mas é uma pessoa chamada Guy, muito simpático, bonitão, que é o Ryan Reynolds. Ele acorda todas as manhãs da mesma forma, parece aquele filme Feitiço do Tempo, veste a mesma camisa azul e vai para o trabalho de caixa em um banco e vai, antes disso, passar num café pedindo sempre o mesmo café. Então, o pedido dele é sempre meio café com creme e 2 açúcares. Mais tarde, quando ele está no banco, o banco sempre é emboscado e ele se joga no chão, feliz da vida, junto com o seu melhor amigo, que é muito simpático, muito engraçado, por sinal, o ator, que é o suposto guarda do banco, que nunca guarda nada. Os dois se jogam no chão, curtindo a beça, o assalto que acontece, que faz parte do programa do que está acontecendo, e o segurança, que é o Buddy, sempre se divertindo. Então, essa rotina assustadoramente monótona é a vida do Guy, que acha aquilo lindo. Ele acha lindo trabalhar no banco, ele acha lindo, né, toda essa história da vida dele. Aí, de repente, durante um passeio com o seu amigo, ele vê uma moça passando, cantando, que é a Jodie Comer, que vem vindo com uma aparência de mulher durona, né? E ela vem cantando uma música da Mariah Carey, por sinal, e ele simplesmente para ela e fala assim, conversa com ela, quebrando o programa. Eu vou falar as falas mais adiante, fica melhor. E ela fica meio, ué, isso é novo, né? Alguma coisa aconteceu que ela já percebe que tem algo fora do programa, porque o personagem dela, o avatarzinho dela, que estava jogando o jogo, fala, mas quem está falando é ela fora do jogo. Você já vai entender isso melhor. Então, para entender melhor essa história do jogo que estava sendo jogado, a alteração do jogo, um padrão de livre-arbítrio que surge, inteligência artificial, a característica das pessoas fora do jogo, as pessoas dentro do jogo, isso tudo é melhor analisado com as frases. Então, o filme começa com a seguinte frase: é o Ryan Reynolds que fala: "Esta é Free City. As pessoas que usam óculos são heróis. Eles podem fazer o que quiserem. Garotas, carros, e não creio que tudo que eles vão pegando, eles por acaso vão devolver, vão pegando o que eles querem. E aqueles que pegam o que querem, fazem o que querem, matam o que eles querem, roubam os que eles querem, esses são os heróis de Free City." Aí ele repete, entende o que eu quero dizer? Herói, né? Aqueles que fazem as coisas absurdamente antiéticas, é mais ou menos a ideia de Westworld. Então, as pessoas ricaças contratam os robôs e aquela encenação toda de Westworld, da série, no mundo de Bang Bang, com os robôs, e vão lá e mostram o seu pior lado. Então, a ideia também tem um paralelo com Westworld, só que lá em Westworld não é um videogame, é uma encenação de um mundo real, onde as pessoas reais vão e fazem as suas piores atrocidades. Todos os seus desejos tenebrosos, escuros, são realizados em Westworld. Então, basicamente, você tem a mesma coisa, só que de uma maneira engraçadinha em Free City, porque é um jogo de videogame. Então ele diz: "Meu nome é Guy e eu vivo no paraíso. Tenho um peixe dourado, trabalho no banco. Todos os dias eu inicio meu dia com o mais delicioso café do mundo." Tudo de errado e antiético vai acontecendo, como eu fui falando, enquanto ele vai andando, ele vai contando a história. Tem uma história de uma realidade apolínea e dionisíaca em estética e em ética acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto ele vai fazendo coisas bonitinhas, porque ele é um NPC, ele é um personagem do jogo, mas ele não tem óculos, então ele não é um jogador do jogo. Ele simplesmente enfeita o jogo, participa e interage, mas com um programa específico. Ele não pode sair do programa, né? Então ele é o cara bonitinho, da camisa azul, calça bege, que vai andando achando tudo lindo, quer mais ou menos enxergar o que o povo adormecido
Faz, andando, né, passeando no parque, enquanto seu lobo não vem, eles não enxergam o que está acontecendo, as coisas estão explodindo, o mundo está acabando, estão sendo mortos, estão tirando seu dinheiro, tirando a sua liberdade, e eles continuam a massa, continua passeando no parque enquanto seu lobo não vem. Então, a massa inconsciente são esses NPCs, esses personagens não jogadores programados dentro do jogo, que acham tudo lindo, né? No caso dele, Guy, e participa bonitinho dentro do sistema. Então, você tem algumas jogadas aqui que eu vou fazer paralelas e a coisa vai aumentando aos poucos, né? Então, você tem essa parte dionisíaca, que vai explodindo, vai roubando, as pessoas vão sendo mortas, e os personagens de jogo, que são os avatares, os que estão fora do jogo jogando, é que vão fazendo essas atrocidades dentro do jogo. E o Guy acha isso normal, né? Mas não faz nada por enquanto, não muda nada. Então, novamente, diariamente o banco é assaltado e tudo isso também é normal, né? O gerente do banco diz: ninguém aqui tente se comportar como herói, pois tudo terminará bem em breve. É mais ou menos o que hoje falam assim para você, né? Que o bandido é bonzinho e o assaltado é que é malzinho. Então você tem que permitir o assaltante te assaltar, porque se você fizer isso, você está fazendo a sua parte e tudo vai acabar bem. Deixe que eles façam isso, porque coitados, né? Então esse é um padrão que está surgindo e esse é um implante que está no próprio Free City sob dois aspectos. Uma é idiotice mental e a outra é bom, são três aspectos: idiotice mental, o outro é o lado do vou passear no parque enquanto seu lobo não vem, que é as pessoas que vivem no mundo de La La Land, e o terceiro, que é a não ação por nada e deixar que tudo aconteça, o mundo se exploda. Então é interessante você ver isso, claro que o filme joga como uma diversãozinha, mas cada coisa divertidinha tem aspectos para jogar dentro do subconsciente humano. Então, continuando. Eu fiz um vídeo recente, que está no canal do YouTube, sobre o superdeterminismo, né? Que é tudo foi pré-determinado na sua realidade, segundo a visão de padrões e áreas da ciência, porque, segundo a ciência, livre-arbítrio não existe. Os físicos dizem: nós nunca conseguimos determinar o livre-arbítrio. Dentro da nossa realidade mensurável, o livre-arbítrio não existe. E no superdeterminismo, que é uma teoria, se diz que o que foi determinado aqui nessa realidade é determinada, mas foi determinada antes desta realidade. Então assista aquele vídeo que você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. E é o que é, porque nesse filme mostra como através de um jogo tudo está pré-determinado, porque é um programa. E foi determinado antes do próprio programa, que é o programador que colocou as ideias no programa. Então, só para ler um pouquinho e dar a ideia melhor, é um mundo pré-determinado ali de Guy, super determinado, porque ele é determinado fora do jogo, para o jogo, e ele surge o tempo todo, mas dentro do programa, pois esses NPCs, esses personagens não jogadores sem óculos, eles repetem os diálogos e descobertas que foram programados. Entretanto, Guy começa a sair do programa, porque a gente vai descobrindo ao longo do filme que ele é uma inteligência artificial. Já vai explicar isso melhor. Então, essa inteligência artificial aprende as repetições, aprende com as consequências de cada repetição e quer estudar mais, quer conhecer mais, entender mais. A única forma de entender mais é sair do pré-determinado e ter algum nível de escolha. Quanto mais você tem níveis de escolha e compreende ação e reação, você vai aumentando a capacidade de processar informação e compreende melhor a articulação de um sistema. Hoje as pessoas estão tão obedientes, né? Isso já foi ao longo da história da humanidade, mas é incrível como atualmente as pessoas que estão dentro da consciência de massa se comportam como NPCs. Você pergunta alguma coisa ou
quer dar a elas algo fora do programa, que elas foram programadas pela TV, pela mídia, pela escola, pelo programa que vem de uma fonte só, que domina tudo na sociedade, no mundo, e que determina como o mundo tem que ser, dominando a mídia, dominando o ensino, dominando a medicina, dominando todos os meios de informação e conhecimento, as pessoas que não entendem que este mundo é um mundo programado e desde sempre foi, acham que estão escolhendo coisas porque querem. E o Guy começa a quebrar as pessoas, os NPCs, a respeito disso, dizendo para uma senhora lá, da próxima vez, para evitar que o seu gatinho escape, porque é o programa, ela gritando, ah, meu gatinho escapou. Que tal a senhora fechar as janelas e impedir que o seu gatinho escape? Experimenta fechar a janela, aí a senhora não vai vir aqui gritando pelo seu gatinho. Aí o que acontece? O NPC bloqueia, fica né? Porque ele não sabe fazer nada além daquilo para o qual ele foi programado. Se você dá qualquer coisa fora daquilo para o qual foi programado, ele trava, né? É o que acontece hoje quando se fala sobre o grande reset econômico mundial para as pessoas. Travou. Quando se fala do risco terrível da vacinação, historicamente falando, e agora mais do que nunca, e explica por quê. Travou, né? Então, são NPCs. Elas não conseguem sair do programa, e isso é fascinante, e se vê tão bem aí no jogo do Free Guy. Aí, voltando na sequência, então é esse momento em que a garota Molotov, que é a Millie, do lado de fora do jogo, dentro do jogo, ela assume o personagem chamada Garota Molotov, uma durona, passa do lado dele cantando a música Fantasy, de Mariah Carey, que eu adoro essa música, e ela sussurra o que ele deveria dizer ao passar por ele, porque ela esperava que ele repetisse na frase, porque ela vai passando pelas pessoas e ela vai repetindo as frases que as pessoas vão falar, porque é um programa. Só que ele não diz isso. Ele simplesmente se encanta e diz: eu amo essa música. Aí ela para, olha para ele e fala assim: uau, isso é novo, porque isso nunca esteve no programa, né? Aí o amigo dele, o segurança, dá uma cutucada nele e fala assim: escuta, pessoas com óculos de sol não falam com caras como nós, né? Então você vê que tem alguma coisa errada que liga o óculos de sol ao fato de serem diferentes deles, e isso começa a chamar a atenção do Guy. Então tem uma parte muito engraçada da cafeteria, que ele então chega para pegar o seu café toda manhã, e ele pega com a mocinha lá, ela vai dar o famoso café, né, típico que ele tomava toda manhã, e ele simplesmente, antes de pegar o café, ele fala assim, hesitando, pensando às vezes se ia falar ou não, ele pega e fala assim: eu acho que eu vou querer um cappuccino. E aquilo dá um bloqueio total, é mais ou menos falar aquilo que eu falei, quando você fala alguma coisa do grande reset econômico mundial, a pessoa trava, porque não está dentro do programa. E essa parte realmente é muito cômica, porque além dessa travação, parece que todo mundo vai atacá-lo. O pessoal que estava lá na cafeteria, o guarda que ele sempre cumprimentava, parece que ele vai ser atacado para ele pertencer ao programa. É mais ou menos quando você diz assim: não, eu não vou tomar vacina porque eu sei o que está acontecendo. E aí o pessoal quer te atacar, né? Ficam assim, ou chocados, ou parece que eles vão te atacar, porque como não? Porque eles repetem um padrão. Então acontece a mesma coisa aqui dentro do filme, e aí ele pega, vê que a situação estava grave, e ele volta e fala assim: tá brincando, eu quero café de sempre, eu só tive uma ideia. E o interessante é que quando ele vai embora, né, então, fazendo de conta que então era só uma brincadeira, a mocinha, a barista, é influenciada por ele. E pela primeira vez, ela olha para a máquina de café e pensa na palavra cappuccino. Por que não? Né? Então é interessante mostrar que quando um se altera, é mais ou menos a ideia dos centésimo macaco. Então, um começa a fazer o efeito e pode fazer o efeito em muitos mais, e ao fazer efeito em muitos mais, gera o centésimo macaco, onde todos eles passam a agir de maneira diferente. A ideia é mais ou menos essa. Aí a gente começa a ver uma história fora do jogo, começa a surgir a história de Millie e Keys,
que é um programador do jogo, né, que então trabalha para o Antoine, que é o cara dono da empresa onde Free City corre, que é o Free City 1, e vai ter Free City 2, onde diz que vai ser só um upload para dar um upgrade, melhor dizendo, no Free City 1. Então, ao mesmo tempo a gente vê a Millie em conflito, dizendo que tem que processar, que está em processo, porque eles foram roubados. E o próprio Keys não aceita exatamente a questão, porque ele não sabe exatamente se isso é verdade, que o Antoine roubou o código-fonte deles, da inteligência artificial, de um outro jogo que eles tinham criado, e esse jogo era um jogo onde se teria um efeito muito mais interessante. Não era para ter esses jogos tão idiotizados, onde um adulto infantilizado entra para fazer a coisa mais perversa do mundo, que é ficar matando, roubando e destruindo. Então, ele não criou um jogo desse gênero, ele criou um jogo onde as pessoas se desenvolvem, o jogador se desenvolve, há uma inteligência artificial no jogo que também se desenvolve paralelo com o jogador e vão criando um processo evolutivo. Aí seria uma coisa interessante. Então, não é mais um jogo onde você joga um jogo, e sim um jogo onde você participa de um processo, assiste um processo e participa de um processo que é um processo mais benigno, né? E não dessa questão que eu achei muito boa a frase, né? Que a Millie fala, que é o que você tem nesses jogos, adultos infantilizados fazendo as piores aberrações. Eu gostei bastante da frase porque é uma grande verdade. O jogo de Miliki se chama Life Itself, a vida como ela é, que é esse modelo que eu acabei de dizer. O que interessa agora, a partir do momento, é que Millie entra no jogo porque ela desconfia que o código-fonte está dentro do próprio jogo, escondido, o código-fonte que prova que eles foram roubados e que o tal Antoine os roubou e realmente escondeu esse código-fonte, sendo que ninguém sabe, né, onde está. Então ela vai dentro lá do jogo, tentando com o seu perfil Garota Molotov, encontrar. O que acontece é que, então, Free Guy, dentro do jogo, o Guy, vai ajudá-la e faz de tudo para que ela o note, porque ele apresenta um padrão de estar apaixonado por ela. E ele vai sempre fazendo coisas para ganhar pontuação, porque ela mostra para ele que ele não era nada, que ele não tinha pontuação nenhuma, e ele tá lá com o óculos, né? Jogando agora, é um NPC que agora joga o jogo porque ele tá com o óculos do jogador e vai tendo todas as vantagens. Então ele vai crescendo no jogo até o ponto em que ele passa de fase. E a Millie, na forma da garota Molotov, fica surpresa e fala: Nossa, como é que você fez para passar de fase? Significa que a inteligência artificial descobriu os padrões do jogo e se torna possível de transcender o próprio jogo passando de fase. E nesse processo ele vai estocando cada vez mais de como fazer as coisas mudarem. Então ele se torna um personagem famoso do jogo, porque os jogadores de Free City nunca tiveram uma interação com o NPC. E ele passa a alterar o jogo, né, diminuindo as ações dos jogadores, as ações desses adultos infantilizados com características psicopáticas e antissociais, que é o que ela acabou de colocar. Ele vai impedindo que os jogadores joguem e façam as suas piores atrocidades, ficando famoso. Então o jogo acaba tendo uma oposição de um cara bom que se torna um herói lá dentro do jogo, fazendo oposição aos próprios jogadores, que são os piores e mais perversos. Fica muito interessante essa parte, né? Que significa que a inteligência artificial é capaz de ordem sobre o caos. Num processo imediato, quando o programa não foi programado para fazer o mal, porque a inteligência artificial vai fazer aquilo que for programado. Então, num processo de programa natural, aonde o programador dá a ela consciência de equilíbrio e padrões corretos, que foi o programa básico do Guy, ele então evolui, que é o caso, em um processo a cada vez mais correto, incapaz de fazer o errado, desde que
não seja essencialmente necessário para que o bem prevaleça. Então, até o peso sobre o que é bem e o que é mal dentro do próprio Guy, que é interessante dentro do jogo. Aí o Guy se torna muito famoso, porque vai para a televisão, assim, porque as pessoas vão falando dele, os jogadores ficam encantados e ao mesmo tempo indignados por também impedirem, até o ponto em que o Antoine, que é o dono do jogo, dá a ordem de liquidá-lo, né? E eles não conseguem liquidar, não conseguem desligar, então ele manda fazer um reset total, desligar totalmente, reiniciar o reboot, o jogo, fazendo com que o Guy perca a memória, né? Então ele reinicia, voltando ao velho sistema, acordando de manhã, olhando para o seu peixinho dourado, tomando o seu mesmo cafezinho e indo de novo para o banco. Aí a Millie vai tentar recuperá-lo, recuperar a sua memória. E como é que se recupera a memória de alguém em uma nova vida? Essa é uma chamada interessante. Então, digamos que é como se fosse uma nova reencarnação, né? Então, a cada vez que o Guy morre, ele renasce, repetindo os padrões. Ok, dessa vez a memória dele foi apagada. Então, ele volta sem a lembrança nenhuma da Millie na forma de garota Molotov. E essa parte é muito interessante, porque ela quer trazê-lo de volta, porque ela precisa das informações dele para poder chegar ao código-fonte onde estava escondido dentro do jogo. E ele não recupera a memória de jeito nenhum, até que ela lhe dá um beijo. E nesse momento do beijo, a memória dele é reativada. Por quê? Porque atrás dele, na sua programação, havia a projeção do próprio Keys, né? Que era o rapaz programador que criou a inteligência artificial, que gostava da Millie e que ela não se tocava disso. Eles tinham lá uma dificuldade enorme, né, de relacionamento, porque padronizaram um relacionamento platônico na forma de amizade e nunca se relacionaram de outra forma. Mas o Kiss joga isso como uma coisa importante, um padrão importante no Guy, e o Guy recupera a memória através dos beijos. Isso é bonito, porque isso acontece de outras formas conosco na vida. De repente, uma coisa estala. Quando algo acontece na sua vida, quase que trazendo memórias. Às vezes não são memórias claras, mas sim bancos de informação. Então, isso se chama de gatilho. Em algum momento na vida você topa com alguém ou topa com uma situação e de repente aquilo se torna um gatilho ou encontra um banco de dados e aquilo se torna, ou vê uma imagem, vai no museu de um país que você nunca tinha ido antes, olha uma imagem, aquilo se torna uma alavanca, um gatilho que acessa um banco de informações e acende a pessoa por vários motivos e de diversas formas. Então, é um mecanismo muito interessante que o filme mostra e que funciona na vida real, digamos assim. Outra parte muito interessante é quando o Guy, conversando com a garota Molotov, mas claro, com a Millie, ele atua de uma forma terapêutica para ela, fazendo com que ela diminuísse esses bloqueios emocionais, se abrindo para o amor, né? Então o Guy foi um intermediário do próprio Kiss para que ela chegasse até ele. A Emily e Kiss vão se aproximando ao mesmo tempo juntos na luta de conseguirem o código-fonte dentro do jogo de volta. Em um momento, o que se refere à inteligência artificial, que é Guy, né, em Free City, da seguinte forma: o camisa azul, Guy, ele não é um jogador, ele também não é mais um NPC, porque ele evoluiu acima disso, mas agora ele é um algoritmo. Ele é um algoritmo, ele acha que está vivo. Oh, essa frase foi impactante da forma como é colocada, por quê? De novo, consciência de massa. As pessoas da consciência de massa que respondem exatamente ao programa, que respondem a tudo que a televisão manda, que o governo manda, que a religião manda, o que a ciência manda, essas pessoas que acham que aquilo que se fala oficialmente é o certo, né? Essas pessoas são NPCs e elas
têm uma diferenciação do NPC. Elas têm uma inteligência artificial que dá um upgrade para um único ponto. Elas de fato são um algoritmo. Esse algoritmo acha que está vivo. De fato, elas não estão tão vivas assim, porque elas não têm consciência de um todo, apenas consciência de estarem vivos. É interessante a frase algoritmo. Então, cada um na consciência de massa se comporta como um algoritmo, embora não seja, porque a humanidade não é isso. O homem, em sua essência, não é isso. O homem é o criador de sua própria realidade. Entretanto, ele foi reduzido a um algoritmo, porque ele aceitou ser reduzido. E estamos sendo reduzidos a muito mais do que isso. Atualmente, a redução é para sermos extintos, passando pela fase de mortos-vivos. É uma chamada para você. Tem uma fase bem interessante em que Millie entra no jogo, então, porque o Antoine ia dar o reboot no jogo, e então ia, inclusive, desligar a Free City 1, substituindo por uma Free City 2, aonde não tinha os mesmos NPCs. Então, ele deixaria de existir. Então, ele tinha enganado as pessoas, falando que ia ser uma upgrade, não, era uma substituição. Então, Millie entra no jogo e diz a Guy que tudo é um videogame, e apresenta para ele as características de um videogame, mostrando para ele a vida dele gravada no programa, né? É muito interessante, é como se fosse uma reunião de um pós-morto com os anjos, assim que se fala, que mostram para a pessoa a vida que ela teve enquanto estava viva. E ele pode analisar, então, aquilo que fez, aquilo que ele era e ter uma consciência maior de si mesmo. Não é bem assim que funciona, mas eu usei esse padrão espiritualista religioso para que você possa entender o que eu quis dizer. Então, Millie entra no jogo e diz isso para ele. Ela diz, você só existe aqui e é por isso que você nunca poderá deixar Free City. Você não existe fora disso aqui. Ele diz, então, para ela, isso quer dizer que eu sou fake? Eu não sou de verdade? Que o mundo todo que eu tô aqui é fake? E que eu sou apenas um idiota, um figurante? E a pergunta é, mas por que você está me dizendo isso? Ele diz assim, eu te amo, né? E ela diz assim para ele, você só está me dizendo que você me ama porque você foi programado para isso. É aí que ela se toca até, né? Poxa, então quem programou ele para dizer para ela que ele a amava foi o Kiss, né? Aí o Guy sai e fala para ela assim, minha vida toda eu senti que havia algo mais especial. E quando eu te vi por um segundo, eu achei que era maravilhoso. E isso é bem bacana entre os dois, porque ela vai percebendo que essas frases eram as frases do que em relação a ela, né? Então ela vai percebendo que essa coisa de que o programa tinha uma grandiosidade baseada em um espelhamento de seu próprio programador, daquele que é o seu próprio criador, a quem ele estava atuando como imagem e semelhança. Então, através do quanto ela se liberou para, de certa forma, se apaixonar pelo Guy e deixar o Guy fluir com ela e ela se abrir para o amor, ela simplesmente abriu para o amor superior de algo que estava além do programa, porque é um amor mais verdadeiro, e esse amor verdadeiro estava fora de um programa de simulação. É bonita essa coisa, a gente pode fazer paralelos na vida, né? Ele disse ainda para ela, eu posso não ser real, mas por um segundo eu me senti bem vivo, né? Aí ele então vai para a borda do mundo do programa, semelhante ao que acontece com o Jim Carrey e o show de Truman, né? E pum, pum, bate em uma coisa que o pessoal lá da Terra plana deve gostar bastante, né? A tal da borda, que o pessoal da Terra plana fica dizendo que a Terra então tem uma borda,
né? Cadê a borda, né? Ninguém achou essa borda, mas tudo bem. E aqui no caso Free City, no show de Truman, você tem a borda, né? Felicidade do pessoal aqui. Então, ao ver isso, ele tenta despertar os NPCs, fazendo de tudo, dizendo que o mundo não é real, mas os NPCs no record, né? Tela azul. Aí um amigo dele lhe diz, esse policial que era do banco, diz: mesmo que esse mundo não seja real, esse momento é real. E o que é mais real do que ajudar alguém que você ama, né? Aí é bonita essa cena. Então o Guy se toca de que o que é real e o que não é real. O que é real é o que você vive agora, a experiência que você tem agora. Então, se isso aqui é um jogo simulado ou não é, eu estou vivendo isso agora. Por que não experienciar isso de fazer o melhor possível dentro desse momento? Você tem dois aspectos: o aspecto ascendente, que é de crescimento interior, essa parte dessa frase, é essa parte que eu acabei de mostrar. Por que não viver o máximo, o melhor possível de cada momento, sem questionar tanto aquilo que é ou que não é, se é real ou que não é, mas sempre buscando a alma heróica, como fez o Guy, buscando fazer o máximo, o melhor possível, dentro do bom, do belo, verdadeiro, ético e moral, que esse é o Guy. Então ele se torna o herói da história, impedindo os antagônicos e psicopatas de fazerem as coisas erradas. Então, isso é viver o melhor do momento, colocando uma ordem, elevando o sistema. Ok? Então, quando você vê isso, você vê um aspecto bastante positivo dessa colocação. Por outro lado, podemos flip the coin, como se fala em inglês, olhar o outro lado da moeda e você vai ver outra coisa, que é essa coisa de levarem os jovens hoje, a gente vê isso tão fácil, os jovenzinhos para dentro dos jogos e dar-lhes um metaverso, como o Facebook está fazendo, uma realidade aumentada, jogando os jovens para o mundo fora da realidade. E hoje nós vemos os jovenzinhos, não todos, claro, mas uma boa parte abobalhado. Eles estão abobalhados, abobalhadas, vivendo num mundo de fantasia, não tem a menor ideia do que está acontecendo no mundo. Os mais velhos é que estão despertando. A grande maioria dos jovenzinhos estão adormecendo, entrando num metaverso desses, entrando em um jogo e achando lindo, só que perdendo a realidade do mundo em que eles ainda estão. Então, nós temos dois lados dessa frase para analisar. Então, para fechar isso aqui, que eu não vou contar o final total, né? Porque dá para imaginar qual é o final, só para não estragar totalmente, não vou contar totalmente o final. Uma frase que é muito bonita, que a Millie diz para o Antoine, quando ele está tentando destruir Free City 1, né? Ela diz: eu cansei de jogar o seu jogo, Antoine. Chegou a hora de jogar o meu. E isso é uma frase poderosa que a humanidade precisa assumir para si mesma. Chega de jogar o jogo dos outros. Quando você desperta e assume o seu poder pessoal, você passa a mudar o jogo. Quanto mais pessoas forem despertando, saindo dessa visão de NPCs e adquirindo consciência através de uma inteligência artificial, adquirindo informação, processando mais dados verdadeiros, elas vão assumindo um padrão que vão dizendo: eu cansei de jogar o seu jogo, agora é hora de jogar o meu, né? Infelizmente a humanidade ainda está longe disso, poucos estão assumindo isso e a grande maioria ainda não, né? O Mouse, que é um amigo do Kiss, fala: tem tanta gente querendo apenas assistir ao videogame ao invés de atirar nele, né? Então, pessoas que querem enxergar uma ordem ao invés de criar mais e mais caos. E uma frase bonita que tem um grande padrão de realidade dentro dela, por mais simples que ela possa parecer e meio encaixada ali sem você entender. É quando o Guy diz para Millie:
Eu te amo, Billy. Alguém lá fora escreveu esse programa para eu dizer isso para você. Então, eu te amo, eu sei que eu te amo, mas eu também sei que alguém lá fora escreveu esse programa para eu dizer isso para você. Mas alguém lá fora é o autor. Então, tanto faz. E a verdade está lá fora. Então, esse amor que se busca aqui dentro do programa, que se confunde com caras e bocas, esse amor verdadeiro, ele está fora do programa. E você só vai encontrá-lo quando você transcender esse programa. E para transcender o programa, você tem que jogar o jogo do seu jeito, encontrando o máximo de informação nesse jogo, conhecendo o jogo, transgredindo o jogo, se tornando irreverente ao jogo, impedindo que ele atue sobre você, e sim você sobre ele. É isso que falta para a humanidade, infelizmente. É por isso que estamos tão presos em uma realidade onde jogam sobre nós e fazem todos os jogos que querem. E mais de 2000 anos temos das mesmas coisas acontecendo e as pessoas aceitando, porque a grande maioria são não jogadores. Então é isso, pessoal. Esse é meu recadinho através desse filme divertido que vale a pena assistir com o grande Ryan Reynolds. Abração e até o próximo. Tchau, tchau.